É sobre perseverança. Nós precisamos de perseverar, de estar dia após dia, dia após dia, dia após dia perseverando. Deus tem falado muito forte no meu coração. Não é hora de parar. Deus nos quer firmes na palavra que Ele tem nos falado. E Deus me ancorou muito em Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão grandemente nos assedia, corramos. Vamos repetir essa palavra? Corramos. Aqui não está falando, arraste seus pés, será que eu vou, será que eu não vou, aquele desânimo. Corramos. Com perseverança, a carreira que nos está proposta. Agora esse aqui foi chave para mim. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, suportou, irmãos. Não fazendo caso da ignomínia, e está sentado hoje à destra do trono de Deus. Olha que glória que está nos esperando, não só no porvir, mas nessa vida. Todos nós estamos condenados a nos perder, e Jesus nos achou tão maravilhosamente, tão graciosamente. Obrigada, Jesus, tão graciosamente. Lúcia, você foi achada graciosamente? Todos nós, sem exceção. E ele fala, olhando, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe essa carreira aqui, qual que é, irmãos? É fazer a vontade dEle. Fazer a vontade dEle todos os dias. Todos os dias nós temos uma proposta diante de nós. Ou fazermos a vontade de Deus, ou fazermos a nossa própria vontade. Olhando firmemente, essa palavra firmemente me chamou muita atenção. Irmãos, para nós cumprirmos o propósito de Deus e termos perseverança hoje, não tem como não olharmos firmemente para Jesus. Ai, hoje não está fácil. Ai, minha conta está negativa. Qual outra coisa? Estou tão desanimado, estou enfermo. Obrigada, Jesus. Olhando firmemente. Irmão, Satanás está aí para nos tirar aquela firmeza. Amém? Cleusa? Aquela firmeza de olhar. Aqui, por que essa palavra firmemente? Olhando firmemente. A minha vista é como um seixo. Eu vou olhar para Ele. Eu não vou olhar para essa conta negativa. Olha firmemente, Jesus vai te dar graça. Ele é aquela influência divina. Se você submete seu coração 1 minuto, você vai romper. Eu fico pensando naqueles lares aqui, aquelas irmãs que têm lutado. Hoje de manhã me vem, Maria Alva, pensa naquelas irmãs que estão aqui ano após ano, perseverando na vontade de Deus. Eu quero falar para vocês, irmãos, é isso aqui, ó. A glória que vos está proposta, de reinar com Jesus, de estar com Jesus nessa vida. Esse problema que não resolve. Irmãos, eu lembro muito de Josué. A palavra veio para ele rodear Jericó. Sabe uma coisa, um elemento maravilhoso. Nós não conseguimos perseverar se nós não temos a voz de Deus. Deus falou com Josué, ele tinha a voz de Deus para rodear Jericó. E a voz de Deus o sustentou.
Ele deu a primeira volta, deu a segunda volta, deu a terceira, a quarta, nada acontecia. Você está dando alguma volta aí em Jericó? Não esmurecido, mas obediente como foi Josué. Vai quebrar as muralhas, porque Deus prometeu. Deus deu aquela voz para Josué. Não só, irmãos, eu creio que ele falou face a face, mas antes dele falar com Josué para rodear aquelas muralhas, Josué encontrou com um homem. Esse homem tinha uma espada. E Josué, eu achei isso tão poderoso. Josué perguntou a esse homem: você é dos nossos ou você é um inimigo? Ele falou: eu sou o príncipe do exército de Deus. Que maravilha, irmãos! Mas Deus conhecia o coração dele. E logo Deus falou assim: faz uma roda ao redor dessa cidade. Faz uma roda e os muros vão cair. E ele confiou naquela palavra. Amém, Karen? Quando nós temos a voz de Deus, irmãos, muitas vezes aquela voz pequena, aquela voz mansa, às vezes uma voz forte. E nós perseveramos naquilo que Deus falou. Mas Maria Alva já tem tantos anos que eu estou nessa luta. Persevera. Deus não é homem para que minta, mas Ele vela pela sua palavra para cumprir. Para cumprir. E nós precisamos de ter a palavra, irmãos, não na nossa mente, não só na nossa boca, mas revelada no nosso coração. Sabe, muitas vezes esse olhar firmemente para Jesus, falta aquela convicção plena. Eu fico olhando essas moças também há anos. A Eliette vem de Neves. Quantos anos? Mais de 10 anos. Vindo da cidade de Neves. Flávia, Adriana, nós estamos aqui para edificar, para ajudar na fé. Corramos com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Quando nós desmaiamos, ou não estamos por desmaiar, a gente não está perseverando. Não estamos perseverando. Irmãos, um dos atributos maravilhosos do nosso Deus é a perseverança. Deus não desiste. Ainda que nós desistamos, Ele não desiste. E por isso Ele enviou Jesus. Satanás achava que ele tinha glória e ele tinha vitória. Quando Jesus foi para a cruz, quando Jesus foi para aquele túmulo. Mas Ele ressuscitou em amor a você e a mim. Ele foi perseverante. Foi até o final. Alguns aqui hoje precisam de se levantar. Eu quero ir até o final, Jesus. Porque aqueles que chegam até o final, aqueles que são perseverantes, eles conseguem. Eles conseguem. Eu não creio que tem ninguém que enfrentou tamanha oposição como Jesus enfrentou. A cada momento, a cada esquina, tinha aquela religião falsa para acusá-lo, para tirar do rumo que Deus tinha. Deus Pai tinha aquela direção para ele. Morrer e nos salvar. Nós precisamos de lembrar dessas coisas básicas do Evangelho, irmãos. Trazer a memória essa perseverança a cada dia. Quem não enfrenta a cada dia, até mesmo ao levantar? Vamos Lucas 21, 19.
Deus é tão bom nos trazendo até aqui hoje. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança. A alma é o quê? A nossa vontade, as nossas emoções, o nosso intelecto. Aquele lugar. Deus criou nossa alma. Mas muitas vezes a nossa alma não está querendo submeter. Hebreus 10, 36. Com efeito, tendes a necessidade de perseverança para que, havendo feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Sua bênção não vai tardar, irmão. Persevera. Tem ali algo te esperando. Deus só tem bênçãos nos esperando. Vamos perseverar na fé. Estava também lembrando de Noé. Irmãos, quantos anos Noé pregou? Antes que viesse o dilúvio. Deus deu uma palavra para ele, Noé. Eu gosto desse verso, a igreja sabe. Qual que é a palavra? Hã? Eu gosto da palavra aparelha. Aparelhe uma arca, Noé. Aparelhe uma arca, Carlos Augusto, Marquinho, José, Agnaldo, Adalto, os homens. Aparelhe uma arca para a sua salvação, para a salvação da família dele. Sabe o que é que me fala isso aqui? Me fala de liderança do lar. Ajuda-nos, Jesus. E Noé obedeceu. E por causa dessa obediência, desse líder no lar dele, Deus salvou aquela família. O que aconteceu depois não é o foco aqui. Mas ele obedeceu e a família foi salva para escolher os caminhos de Deus. Mas todo aquele tempo, nenhuma chuva. Se não me engano, foram 100 anos. 120 anos. Joãozinho, você pregaria 10, 50 anos sem nenhum fruto? Ou você precisa de uma obra? Precisa de uma obra. Quantos aqui precisam de uma obra? Para você pregar 20 anos e não ver fruto nenhum. Eu preciso dessa obra. Vamos ser honestos. Ele pregou todo aquele tempo, sem uma gota de chuva. Mas Deus honrou a palavra dele para cumpri-la. Para cumpri-la. Aquela perseverança, aquele todo dia. Todo dia, todo dia. Eu sou muito abençoada, irmãos. Eu me casei com um homem perseverante. Ele é perseverante. Muitas guerras, muitas lutas, ao longo desses 40 anos, desde o início do ministério, vamos dizer, formal, né? Porque antes ele estava no ministério lá e eu estava aqui também. Mas desde o início, é aquela oposição. Mas nós vemos muitos frutos. Eu falo, o fruto do penoso trabalho. Olha aí que lindo. Jesus, eu sou um fruto. Eu sou um fruto. Obrigada, Jesus. A glória é dele. A glória é dele. Eu sou tão grata. Tão grata a Deus. Deus nos ensinou muito, não é, John? Nesses quase 40 anos. Ele é tão bom, Deus é tão bom. Então, se você está aí por decidir, decide perseverar. Não é no braço da carne. Se em 1 minuto, 2 minutos você disser, Jesus, está difícil hoje, me ajuda. Ele vai trazer aquela paz. Ele vai te ajudar, Ele vai me ajudar. Para que a gente possa atravessar aquele dia e ser vitorioso. Vamos lembrar de Noé, lembrar de Jesus, o que é que Ele suportou por você, por mim. Não tem palavras. Mas Ele já vive, né? Mas Cristo já vive.
Aleluia, 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 já ressuscitou, mas Cristo já vive. Aleluia, 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 da morte ressuscitou. Por você e por mim. E tomou as chaves da morte e da vida para que nós possamos estar sentados aqui hoje. Não deixa aquela dúvida, não deixa aquela falta de convicção. Jesus, eu faço porque eu acho que está certo, mas não está revelado aqui ainda. Seja honesto com Deus. Amém? Tão maravilhoso, nosso Deus é tão maravilhoso. Ele vai nos dar perseverança nesses dias. Marialva, mas você não tem ideia do que eu atravesso. Você não sabe. Você não tem ideia. Eu conheço quem tem. O nosso Jesus tem. Ele tem não só ideia, como Ele tem direção para nós. Foi tanta bênção. E ali a gente tinha que perseverar. A Célia era aquela que se chamasse 4 horas da manhã e dissesse: Célia, nós precisamos de um ovinho frito, de um arroz. Está chegando alguém, com o mesmo rosto que ela foi deitar, ela levantava. Lá em casa era assim um refúgio de gente que saía do hospital. Eu posso dizer aqui, Francisco, eu já ia falar. É um lugar de perseverança, porque quando nós compramos, o John estava viajando. E era muito difícil entrar naquele lugar e fazer alguma reforma. E nós precisávamos urgente de ter um lugar para reunirmos. Nada que fazia dava certo. Irmãos, era um principado que tinha naquela construção. E aí me veio no coração, chamo o Francisco. Mas como que eu vou comunicar com o Francisco? Não tinha telefone naquela época. Lá em Serra Azul, aí eu chamei na casa da Marilene, é isso mesmo? Maria Helena. E ela atendeu, chamou o Francisco, falou: Francisco, nós precisamos de você aqui. E desse dia em diante, ele e mais um grupo, que eu não sei se está aqui, a coisa andou. Aquela perseverança, irmãos, não desanimando, não desistindo. É mesmo. Maria Helena se converteu através do testemunho desse casal. Eu louvo a Deus. Louvo a Deus. Eu fico olhando assim, a Maria tem muita coragem, Marialva. Nós morávamos ali na rua Aquiles Lobo e tinha um pessoal, tinha uma música alta, noite e dia. E a Sara, o Marco até dormia direitinho. Mas a Sara era um tormento com aquela música. E a gente não dormia também, porque era uma música tão alta, tão incomodante. Aí a Marialva chegou lá no quarto e falou: Célia, veste uma roupa aí, que eu estava de camisola, né? Veste uma roupa aí. Isso era frio, ela estava de moletom. Eu tive que vestir uma roupa. E ela falou assim: nós vamos lá pedir eles para parar essa música. E era um povo bagunceiro. Eu falei: Marialva, será que é isso mesmo? Você já perguntou para Deus se é isso mesmo? Aí a Marialva falou: sim, Célia, Deus falou que é para nós ir lá. E nós chegamos lá, era no alto, no 3º andar. Quando tocou a campainha, veio as pessoas para atender a gente. Zombaram da gente, sabe? Aí a Marialva pegou e falou assim: eu vim aqui pedir vocês, por favor, para abaixar a sua música ou desligar a sua música, porque eu estou com a minha filha ali com febre e ela está desesperada por causa desse som. Ela não tem paz com isso, nós não estamos acostumados com isso. O dono da festa mandou abaixar ou desligar, né? Não sei se mandou abaixar ou desligar a música. E ali, aquela noite, não teve música mais. E depois não teve música mais naquela casa. Nós fomos tão abençoados por Deus. Mas precisa ter coragem, irmãos. Precisa arregaçar a manga e ter coragem, que a Marialva tem. Jesus me ajuda. Eu estou precisando de perseverar. Como posso então provar para ti? Como podes tu negar? Tão claro é, sem dúvidas, não há
de pronto vou testificar que Jesus nunca Ele nunca falha. Jesus nunca falha. Jesus nunca falha. Agora, Para fora, Satanás, não prevalecerás, porque Jesus nunca Jesus nunca falha. Jesus nunca falha. Jesus nunca falha. Para fora, Satanás, não prevalecerás, porque Jesus nunca Pra fora, para fora, Satanás, não prevalecerás, porque Jesus nunca falha, porque Jesus nunca falha, porque Jesus nunca falha. amém, Jesus. Obrigada, Jesus. Que o Senhor não falha, É Jesus. verdade. Pela obra que o Senhor está fazendo em nós, Obrigado, Jesus. Jesus. Amém, Obrigado, Jesus.